queridos alunos, bom dia a todos, aqui é a professora Aline e hoje nós iremos estudar o tema 8 da nossa disciplina de arte, que fala sobre a pintura com lápis aquarelável. A pintura com lápis aquarelável, ela tem efeito suave e de transparência, ideal para pinturas de temas de natureza, como pássaros, flores, frutos e até mesmo paisagens, como nós podemos observar na tela inicial. Observe esta tela inicial, ela é uma pintura figurativa que representa muito bem a pintura com lápis aquarelável. Então, quais as características do lápis aquarelável? O lápis aquarelável ele tem várias cores e apresenta pigmento especial na sua composição, que quando misturado com água se transforma em tinta aquarela, por meio de um processo mais rápido e simples que o uso da aquarela em pastilhas ou bisnagas. Então, essa característica do lápis aquarelável é o que ele torna tão apreciável pelos artistas. Há dois outros materiais importantes na pintura, além do lápis aquarelável: o papel e também o pincel. O papel em que se vai fazer a pintura e o pincel para diluir a tinta. Esses instrumentos, eles se tornam bastante importantes para o profissional que vai usar. Não só o profissional, mas qualquer uma outra pessoa que queira fazer uma pintura com lápis aquarelável. O papel ideal para aquarela é o feito de algodão, porque ele absorve melhor a água. Quanto aos pincéis, o ideal são os redondos, de cerdas macias e também de cabo curto. Qual técnica nós podemos utilizar com o lápis aquarelável? Quanto mais pressão você aplicar sobre o lápis na hora de pintar, mais forte ficará a cor. Caso queira cores bem vivas, pinte uma primeira camada com lápis, deixe secar, em seguida faça outra camada por cima com lápis seco, tornando então essa pintura muito mais apreciável. Quando você for pintar, lembre-se que na pintura com aquarela não se deve repassar o pincel sobre as cores que já foram aquareladas, para não mesclar todas as cores e perder o efeito claro-escuro proposto. Para aplicar água, umedeça o pincel em água limpa e tire o excesso em um pedaço de papel toalha antes de levar o pincel ao desenho. Mas também é importante ter cuidado na hora de aplicar a pressão no lápis, porque isso torna mais difícil a diluição do pigmento e pode deixar marcas no papel. Então, quanto maior a leveza na hora de colorir, menos serão os rastros e as marcas que o pigmento deixará no papel. Outra técnica para usar o lápis aquarelável é fazer o desenho e depois que ele secar, contorná-lo com uma caneta de ponta fina preta, dessas que não são solúveis em água, para não borrar a sua pintura. Essa técnica ela é muito versátil. A pintura aquarelável é uma técnica muito versátil. Na pintura de paisagens, pinte todos os espaços e comece a aplicar a água de cima para baixo, ou seja, do céu até chegar no primeiro plano da pintura. Depois de pronta e seca, se achar necessário, use o lápis seco para fazer os detalhes. Vamos ao passo a passo para você iniciar uma pintura com o lápis aquarelável. Primeiro passo, você vai fazer o esboço usando o lápis grafite. Esse primeiro passo, você tem que usar o lápis de forma bem fraca, bem suave, para não manchar marcas no papel. Segundo passo, comece a pintura com as cores mais claras, por exemplo, com o amarelo e o laranja. O terceiro passo, você vai passar para as cores mais fortes, como por exemplo o vermelho. Depois de passar
do vermelho, por exemplo, você vai passando para cores mais escuras, como por exemplo o marrom. Em seguida, reforça para dar uma claridade à sua pintura com a cor amarela, com cores que retratam a luz. Após esses passos, você finaliza com lápis aquarelável. Aplique a água para obter o efeito de pintura aquarelada. Começando a aplicar água da mesma forma da pintura, sempre das cores mais claras para as mais escuras. E por fim, você pode estar contornando a sua pintura depois de seca, como na dica anterior, com uma caneta fina que não seja solúvel em água. Então essas são as principais técnicas para você pintar com lápis aquarelável. Vamos então para a nossa agenda. A nossa agenda, vocês irão executar as fichas 15, 16 e 17, entregando via Google Classroom até o dia 20/7. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada a todos.